Bem-vindos a mais um Clássicos Nerds. E este que fala, como de costume, é Luiz Eduardo. Bem, dessa vez eu vou falar sobre um livro que gerou muita controvérsia quando foi criado e que, na verdade, até hoje gera certa controvérsia. Código da Vinci. Bem, antes de falar sobre Código da Vinci, eu tenho que falar como surgiu essa controvérsia, porque Código da Vinci, na verdade, é um livro inspirado em sua área de ficção, relativo aos textos antigos, ou melhor, textos sobre o Novo Testamento, relativos a Jesus. Mas também temos que pegar um certo ponto da história falando sobre o Antigo Testamento. Primeira coisa, talvez até tenha até que dividir em duas partes. As pessoas que não sabem devem ter consciência disso, que na verdade, pelo que tudo indica, José, o carpinteiro, pai, digamos assim, de Jesus de Nazaré, né? Ele na verdade teria uma descendência real, ou seja, ele seria descendente de Davi, o rei Davi. Então você começa a ver como Dan Brown, o escritor, que por sinal é um dos melhores escritores que eu já ouvi falar, ele une tudo isso em um só ponto. Bem, e aí nós temos que também ver sobre outro detalhe que ele coloca no livro, assim como no filme. Sinceramente, eu estou falando do livro porque o filme, apesar de ter nomes renomados como o de Tom Hanks, nunca vi um filme que ele não conseguisse trazer um pouco de ar de classe. Sir Ian McKellen fazendo Tipping, acho que era Tipping o nome do cara. E outros personagens. Bem, de um jeito ou de outro vocês me compreenderam. Bem, eu vou falar sobre também o Concílio de Nicéia. Quando o Concílio de Nicéia foi feito na Roma Antiga, foi também falado que, no caso, na Roma Antiga, eles teriam que dividir partes dos textos que não seriam considerados como posso dizer assim, religiosos, que na verdade não cabiam na Bíblia ou não teriam por que estar na Bíblia, foram retirados. Entre esses estão textos, por exemplo, como o de Maria Madalena. E aí que vem vários outros detalhes, além da teoria da seita de Ária, eu acho que era isso, que queria dizer o seguinte, que Deus era bom não pelo fato dele ser poderoso, milagroso, ser o Filho de Deus, mas sim pelo aquilo que ele realmente era, um ser humano que pregava o amor, coisa que normalmente as igrejas não fazem. As igrejas hoje em dia, elas normalmente criam a esfera de medo sobre uma pessoa e fazem com que essa esfera de medo seja tão grande que as pessoas temam tudo que ela fala, que um pastor ou padre fale, não importa qual força religiosa. Nessas horas que eu gosto muito de algumas palavras dos padres Fábio de Mello e do pastor Caio Fábio. A questão é que não deveria se pregar o medo ao inferno, mas sim o amor, não rechaçar pessoas. Jesus Cristo não vivia ao redor de pessoas puras, corretas e não sei o que. Ele vivia junto dos pecadores, pois era eles que ele queria salvar. E foi ele que morreu para conseguir salvar esses pecadores. Coisa que muita gente às vezes esquece sobre a história de Jesus Cristo. Mas, voltando ao Código da Vinci em si, a história trata do seguinte: o simbologista e historiador Robert Langdon, e é um dos fatores que eu queria ter tanto fazer história, se depara com um crime relativo a um procurador
do Museu do Louvre, Jacques Saunier, e ele é um dos líderes do antigo priorado de Sião. Bem, aí que vem um detalhe. Momentos antes de morrer, Saunier consegue deixar uma mensagem cifrada na cena do crime, e de certa maneira até nele mesmo. E somente o Robert Langdon, ao qual ele já conhecia por pequenas desavenças, digamos assim, quem viu o filme ou viu o livro sabe por quê, e a sua própria neta, uma criptógrafa chamada Sophie Neville. Só que começam a acontecer fatos que fazem com que os dois sejam considerados suspeitos pelo crime. Isso porque existe uma força por trás de tudo isso, relativo a uma das seitas que existe realmente, assim como o Priorado de Sião, ao que parece existe. Eu nunca pude ter confirmação que o Priorado de Sião existe. Eu nunca tive uma pessoa constatando, conversando com alguém que seja do Priorado de Sião, um grupo. Mas eu já vi reportagens falando sobre a Opus Dei, assim como já vi uma vez uma pessoa utilizando uma espécie de, sei lá, lembrava um torniquete de ferro. Quem conhece aquelas camas antigas de metal que ficavam uns negócios como se fosse arame, daí preso nas coxas. A Opus Dei diz que para você saber como por Jesus ter sofrido tanto daquele jeito, as pessoas deveriam sofrer tanto quanto ele. O que eu acho errado, porque Jesus nunca quis que as pessoas sofressem. Ele queria que as pessoas fossem livres para fazer aquilo que achava mais correto, sempre tentando trazer uma mensagem de amor verdadeiro. E novamente aquela velha história. Não, vamos dizer que na verdade nesse caso eu não vou tá xingando tanto a Igreja Católica por conta disso, porque na verdade esse é um ramo da Igreja Católica, mas eles não têm um controle sobre ele. Na verdade é quase uma divisão dentro da Igreja Católica sobre a Opus Dei. O que remete ao nome Código da Vinci? Após alguma pesquisa e tudo mais, do Robert Langdon e Sophie descobrem um códex, acho que era um códex mesmo. Não, caralho, esqueci o nome certinho. Cryptex, alguma coisa assim, um negócio lá. Que foi criado na verdade por Leonardo da Vinci. E que você precisa colocar do modo correto, ou a mensagem que está dentro dele quebrará. Ou melhor, vai se extinguir, porque existem componentes químicos colocados exatamente para impedir qualquer coisa. Eu tinha que ter deixado o computador ligado aqui do lado. É uma coisa maravilhosa. Mas aí o que acontece e que é tão importante assim para vocês terem uma ideia sobre a história de Código da Vinci. Eles chegam e vão atrás de um outro historiador que muitas pessoas consideram como louco, porque ele chega e começa a falar sobre o negócio, sobre as teorias de conspiração que existe, que falam que Jesus teria tido um filho com Maria Madalena, e daí surge a ideia de Santo Graal. Sangreal, eu vou citar uma parte. Sangreal, Santo Graal. Tudo entrelaçava. O Santo Graal é Maria Madalena, a mãe da linhagem nobre de Jesus Cristo. Sophie sentiu uma nova onda de desorientação enquanto se encontrava de pé no silêncio no salão de festas, olhando Robert Langdon. Quanto mais peças Langdon e Dibdin colocavam na mesa naquela noite, mais imprevisível se tornava esse quebra-cabeças. Como pode ver, minha cara, disse Dibdin, mangando até um instante. Leonardo não foi o único que andou tentando dizer ao mundo a verdade sobre o Santo Graal.
A linhagem real de Jesus Cristo vem sendo alardeada em detalhes exaustivos por muitos historiadores. Passou um tempo por uma fileira de diversas dezenas de livros. A ideia básica é que, supostamente, os Cavaleiros Templários, cavaleiros da época da Távola Redonda, teriam descoberto a verdadeira localização do corpo de Maria Madalena. A única prova cabível até os dias de hoje de que o Graal existe, ou seja, o próprio Graal seria Maria Madalena. E aí começa uma série de problemas e confusões, tiroteios no meio disso tudo. E uma das coisas engraçadas e legais é exatamente essa mensagem que Dan Brown tenta passar, porque Sophie, não vou dizer o que Sophie faz, mas começam a surgir acontecimentos irreais, acontecimentos um pouco fora do comum. E a mensagem é: Jesus era importante pelo aquilo que ele fez de bom, não pelos milagres. Dane-se a força que ele tinha, uma força espiritual maior que pudesse quebrar marés. A Bíblia mesmo diz que o demônio tentou Jesus e mesmo assim ele não fez isso, mesmo falando que ele, se pulasse em um lugar, se fizesse qualquer outra coisa, ele ia fazer isso, mas ele não fez porque ele confiava em Jesus, ele confiava em Deus. Erro meu aqui. Bem, agora nós vamos parar mais esse querido Clássicos Nerds, pois agora já temos tudo certinho. Vamos continuar fazendo mais Clássicos Nerds. Quero que vocês escutem o Raiva Nerd também. Vejam, ouçam, se divirtam com alguns momentos que eu vou falar mais tiração de sal. E até uma próxima. Se liguem e até mais.